E terça-feira é dia do nosso quadro O Seu Direito. E no quadro O Seu Direito de hoje, nós vamos falar sobre inventários, partilhas de bens e divórcios consensuais, que agora passam a ser feitos em cartório, ainda que envolvam herdeiros com menos de 18 anos de idade ou incapazes. A decisão foi aprovada pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça ainda no mês de agosto. E para saber mais sobre essa decisão, estamos recebendo aqui no estúdio a advogada especialista em Direito da Família, Mirelle Barroso. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao Notícias de Picos. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos. Obrigada. É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto que, com certeza, trará grande favorecimento para a população. Doutora Mirelle, antes que a gente fale sobre essa atualização que eu estava pontuando agora há pouco, eu gostaria que a senhora esclarecesse, né? O que a lei entende por inventário, partilha de bem e divórcio consensual? O consensual é quando há consenso entre as partes, ou seja, os herdeiros eles não têm conflito quanto à divisão dos bens, está tudo muito bem organizado entre eles. Então é possível ir diretamente para um cartório e resolver, porque não é necessário uma intervenção de um terceiro, ou seja, de um juiz para dar uma sentença sobre o caso. Doutora, e essa decisão vai facilitar, né, já que não tem toda aquela burocracia de um processo judicial. Foi para esse intuito que ela foi colocada em prática? Sim, com certeza facilitará bastante, porque situações que deveriam ser simples, mas por haver algum herdeiro menor de idade ou incapaz, deveria enfrentar a fila do judiciário. Agora, esses casos onde há consenso e todas as outras demandas são respeitadas, elas podem ser resolvidas no cartório, em questão de dias. Doutora, e caso seja notado que há ali uma divisão injusta, né? Mesmo nesses casos onde os herdeiros são menores de idade ou incapazes, há uma atualização assim do órgão público? Sim, será garantida que a partilha ela vai ocorrer igualitária, justa, que todos os direitos do menor sejam respeitados. O Ministério Público atuará como fiscalizador, tá? Então só será possível a partir de um parecer favorável do Ministério Público. E no caso de divórcio envolvendo filhos menores de idade, como é que fica essa questão da divisão de dias, a questão da pensão alimentícia, de visitação, também é resolvido em cartório? Não. O divórcio ele não tem tantas mudanças na prática, porque ele poderá ser feito extrajudicialmente em cartório, mesmo havendo filhos menores ou incapazes. Porém, as questões guarda, pensão, visitação, tudo deverá ser determinado judicialmente e anteriormente. Então, para que dê início a um processo de divórcio extrajudicial, é necessário ter uma sentença transitada em julgado, resolvendo todas essas demais questões. Então, doutora, nesses casos de inventário, de divórcio, de partilha de bens, só é possível resolver, antes tudo era passado pelo âmbito judicial, né? Isso. Mas só é possível resolver em cartório se tiver o consenso, né? Exatamente. Como já ocorria, né? O cartório é uma via, né, prática, rápida, mas que precisa de consenso. E é imprescindível também a presença de um advogado, mesmo havendo consenso entre as partes e não sendo necessário passar pelo judiciário, é necessária a presença de um advogado. E é importante que as partes elas já venham realmente com a decisão tomada de como será a divisão e que estejam realmente acordadas e tenham certeza que elas querem realmente. E a medida foi aprovada em agosto, ela já está válida ou ainda não? Sim, ela já entrou em vigor a partir da data da sua publicação, que foi em 27 de agosto. Mas a gente está em período de adaptação, né? Doutora, e a senhora acredita que agora os processos, né, esses casos, eles irão tramitar de forma mais célere? Sim, eu acredito que sim. Essa é a intenção, né?
fugir da morosidade do judiciário, porque processos que são resolvidos extrajudicialmente geralmente têm prazos pequenos, de dias, né, comparado ao judiciário. Mas mesmo assim necessita da presença de um advogado. É justamente para garantir isso, doutora, essa questão da igualdade na divisão dos bens? E isso é para que seja observado todos os direitos, para que seja um justo processo legal, mesmo fora do judiciário. Então é importante, né, as pessoas que são herdeiras, né, que se enquadram nesse tipo de caso, que procurem um especialista, né? Sim, é recomendado. Esse é o primeiro passo. Tanto para as pessoas que estão na fase procurando resolver o inventário, quanto aqueles que desejam se divorciar. O primeiro passo é procurar um advogado. E agora, né, com tudo isso mais rápido, a previsão é de que as pessoas consigam resolver esses empecilhos sem mais burocracias, né, sem toda essa tramitação judicial, podendo ir para o judicial só se não houver consenso. Exatamente. É opcional. As partes elas podem ir para o judiciário, mesmo havendo consenso, mas indo para a via extrajudicial é bem mais célere e em poucos dias é possível ter um resultado. E tem o mesmo valor, doutora? Não, são custas diferentes. Não, no sentido da decisão, né? A decisão que for firmada em cartório. Sim. Qualquer decisão, tanto judicial como extrajudicial, tem o mesmo valor. Ok, conversamos com a advogada especialista em Direito da Família, Mirelle Barroso, que esclareceu essa atualização no que diz respeito a inventários, a partilha de bens e também divórcio consensual. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada.